Gênesis capítulo 42. E mantenha sua Bíblia aberta em Gênesis 42, versículo de número 24. Gênesis 42, 24. A igreja achou? A palavra diz assim, depois nós vamos dar um passeio aqui por Gênesis. Diz assim: e retirou-se deles, e o quê? Chorou depois, tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles, amarrou perante os seus olhos. Agora Gênesis 43, 30. Abre aí, Gênesis 43, 30. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis 43, versículo 30. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar. E enviou e entrou na câmara e chorou ali. Essa palavra vem nos trazer a lembrança das lágrimas de José, irmãos. Você sabe quantas vezes José chorou depois que se tornou governador do Egito? Que a Bíblia registra 7 vezes ele chorou. Depois que se tornou governador. A Bíblia vai narrar que José era um filho muito amado de Jacó, seu pai. Era o filho de confiança dele. Porque José era o penúltimo filho, porque depois viria Benjamim, mas era um filho da velhice. Jacó concebeu José com a sua esposa já quando ele era um homem de idade. E por ver José sempre muito correto, muito direito, pedia a José que fosse olhar seus irmãos no trabalho. E lá, José chega lá e os irmãos colocam ele numa cisterna. E passando os mercadores que iam para o mercado escravo do Egito, venderam José. Agora imagine as lágrimas. José na cisterna, José amarrado, puxado por cavalos, outros escravos, sendo levado para o Egito. Agora imagine José no escravo egípcio, lá no mercado escravo egípcio. Você sabe como é que as pessoas faziam lá? Você já viu algum filme como é que se examinavam os escravos? Chegava no escravo, abria a boca, olhava para os dentes, abria os olhos, para ver se aquele escravo tinha saúde bucal, se ele não tinha dentes cariados, para não ter dor de dente e não poder trabalhar. Via o escravo como instrumento de trabalho. José sai da casa do seu pai, onde era muito amado, e agora vai para o Egito como escravo. E lá no Egito, coube ao comandante do exército de Faraó comprar José como escravo. Mas José não foi um escravo comum. José tornou-se o mordomo-mor da casa de Potifar. Sabe o que era isso? Deus honrando a fidelidade dele. Porque o crente, irmãos, onde ele estiver, Deus coloca ele por cabeça. Onde ele estiver. O crente é chamado por Deus para liderar, para ser sal e luz. E lá José passa por aquele processo da mulher de Potifar querer seduzi-lo, e mais uma vez, por fidelidade, ele foge. E essa segunda capa de José, que sina, hein? A primeira capa, que causou inveja a seus irmãos, levou ele à cisterna e ao mercado escravo, pastor. E a segunda capa levou ele à prisão.
arrancaram as duas capas de José. A primeira capa foi levada a Jacó, e não sei se os irmãos sabem, quem terminou a capa foi Jacó. Porque a mãe de José começou a capa, mas não terminou, mas Jacó terminou. E a capa é devolvida para Jacó manchada de sangue, com a notícia que José tinha sido vítima de feras selvagens. Predadores tinham matado José. Imagine a tristeza de Jacó. E a segunda capa? A segunda capa é apresentada a Faraó como prova de uma infidelidade que ele não cometera. E ele é levado à prisão. Mas na prisão, quem é fiel, Deus coloca por cabeça. José na prisão interpreta o sonho de dois homens que trabalhavam para Faraó. A um ele diz que ele será executado, e a outra ele diz que ele será reconduzido à cozinha de Faraó. Porque quem é de Deus não mente, mesmo estando na prisão. Ele diz: você vai morrer, você vai ser executado. Agora você, o Faraó vai chamar para servi-lo novamente. E José é esquecido. Aquele copeiro esqueceu José. José continuou na prisão. José disse: lembre de mim, porque você vai sair daqui. José sabia que a profecia de José não era dele, mas era de Deus na vida daquele copeiro. Mas o copeiro esquece. Mas Deus dá um sonho a Faraó que nenhum adivinho de Faraó, nenhum mago daquele reinado conseguiu interpretar. E o copeiro disse lá na prisão: tem um jovem lá que é muito usado por Deus. E Faraó manda chamar ele. E ele sai da prisão, toma um banho, troca de roupas, se apresenta a Faraó. E quando ele interpreta o sonho, Deus revela ao coração de Faraó, pastor Gabriel, que aquele sonho que ele estava interpretando era a verdade. Era um sonho profético que Deus deu a Faraó. E José interpretou a profecia das vacas magras, vacas gordas. E Faraó diz uma palavra forte para José. Diz a ele: você vai ser governador do Egito. Eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono. Ele estava dizendo: todos vão ter que te obedecer, porque Deus sempre coloca por cabeça quem é fiel. E José começa a reinar, cheio de poder. Mas a angústia no coração dele era grande. As marcas do passado eram fortes. José se lembrava do seu pai, do seu irmão Benjamim. José era um filho que sentia saudade da sua mãe e sabia que ela tinha morrido no parto. E ele sofria com isso. Ele sabia que seus irmãos não eram fiéis ao seu pai. E ele queria estar perto do pai, mas agora ele era governador do Egito. Olha o meio que Deus achou para aproximá-los. Aí o que foi que Deus fez? Deus colocou José no governo do Egito e colocou a fome nas terras de Israel. E eles tiveram que vir aonde? No Egito. Falar com quem? O sonho que Deus tinha dado a ele lá atrás. José disse: eu tive um sonho, e no sonho vocês tudinho se ajoelhavam na minha presença. Até o senhor, papai. Jacó disse: até eu? Você é doido, José? Você não tem juízo, não? Porque o patriarca da família exercia um poder muito grande sobre a família. Mas era o sonho que Deus tinha dado a ele. Um sonho que veio a se cumprir no trono do Egito. Quando eles chegaram lá, todos tiveram que ajoelhar perante ele, até Jacó. Porque fazia parte. José não queria, mas fazia parte, tinha que ser assim, em respeito à autoridade que ele era. E nessas 7 vezes que José chorou lembrando o que tinha passado, da traição dos seus irmãos. A palavra vai dizer aqui que ele chegou até a mandar amarrar um irmão dele. Ele chegou até a colocar alguma coisa dentro da comida que eles iam levando para acusá-los de roubo, para castigá-los. Ei, mas quem tem promessa de Deus não toma em suas mãos a justiça e entrega para Deus fazer. E José permaneceu firme.
E José casa com uma mulher muito importante, a filha de um sacerdote egípcio. E nascem seus filhos. Os seus filhos que deveriam ser alegria. E ele coloca o nome de um: esquecimento. Ele estava dizendo: eu preciso esquecer. Eu preciso esquecer, porque mesmo sabendo que Deus me colocou no governo do Egito, não saiu do meu coração a raiz de amargura por todo o sofrimento que eu passei, por cada passo que eu dei no deserto vindo aqui para o mercado escravo. E o outro ele coloca: Deus me fez prosperar na terra da minha angústia. Efraim e Manassés era o nome dos filhos dele. E agora José, governador do Egito, passa por cima da dor, passa por cima do sofrimento, passa por cima de tudo e perdoa seus irmãos. E há uma passagem forte na Bíblia, muito forte. Foi quando Jacó morreu. Os irmãos ficaram com medo. Disseram: agora ele manda matar a gente um por um, manda arrancar a cabeça. Papai morreu. E quando eles estavam pensando isso, sabe qual foi a resposta de José? Não se preocupe, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Ele estava dizendo: eu cuido de vocês e da sua descendência. Sabe por quê? Porque quem Deus coloca por cabeça sabe que não é para pisar em ninguém, é para fazer o bem. Não é para pisar em ninguém, não é para humilhar ninguém, porque isso não faz parte do feitio de Deus. E José chega ao ponto do pai dele falecer, e ele vai levar o pai dele, uma grande caravana, acompanhada pelo exército do faraó, para sepultar Jacó nas terras de Canaã, as terras que Deus tinha dado a Jacó. E volta para o Egito com seus irmãos, porque eles já tinham terras boas. O faraó tinha dito a José: dê as melhores terras do Egito para seu pai. Então ficou para os irmãos dele. José tornou-se rico, poderoso, importante. E durante a sua vida ele mandava no Egito. Ele era um homem que dava as ordens. Tudo que tinha que resolver, fale com José. É José, é com ele. O faraó não, o faraó disse: olha, só quando estiver no trono. Fora do trono quem manda é José, José que resolve. E o que ele faz o faraó não desmancha. Fique tranquilo, faça o que ele mandar. E um dia José, com todo este poder, com toda esta pompa, José, com toda a riqueza que ele tinha no Egito, ele chega onde estão seus irmãos reunidos, seus sobrinhos, as cunhadas, seus filhos, sua esposa. E olha o que ele diz: eu sei que Deus vai tirar vocês daqui. Ele estava dizendo: aqui não é nosso lugar. Nós estamos aqui na prosperidade porque Deus faz crente prosperar até na presença dos inimigos. Ele disse: eu sei que Deus vai nos tirar daqui e eu vou fazer um pedido. Quando eu morrer e vocês forem tirados daqui por Deus, leve os meus ossos e sepulte na terra de Canaã. Ele não desprezou as raízes dele. Ele não desprezou a terra que Deus tinha dado a eles. Ele não queria as terras que Faraó deu, ele queria as terras que Deus deu, porque o crente raiz só quer o que Deus lhe dá, só quer o que vem das mãos do Senhor. Aleluia. E assim aconteceu, desse jeito. Moisés tira o povo do Egito e ele mesmo leva os ossos de José. Pega os ossos de José, vamos levar, vamos fazer a vontade dele. E Moisés deixou o palácio de Faraó, deixou o conforto, o estudo das mais elevadas ciências, o palácio que era em completo ouro, a autoridade de ser chamado filho da filha de Faraó.
irmão do faraó que reinava naquela época, sucessor do trono, deixou de ser filho da filha de faraó para ser filho de Joquebede. Irmãos, é forte. E quando foi defender, os israelitas se encontravam lá, o povo chamado para lá, os hebreus. Quando ele foi defender eles, matou um egípcio para defender eles, porque viu eles batendo, e ele achou ruim ver os seus irmãos apanhando. No dia seguinte, aqueles que foram defendidos por ele disseram: vai querer fazer com a gente igual fez com o egípcio? A gente viu você matando ele, enterrando ele na areia. E ele, com medo, fugiu para as terras de Midian. Escute, não importa se apontar o dedo para você, não importa se quem você ajudou não compreendeu a sua ajuda e desprezou o seu amor. Crente que tem raiz, ele volta, mesmo que seja para o deserto. Ele deixa o trono para ser pastor de ovelhas. Ele deixa a riqueza para viver a pobreza, mas na presença de Deus. Crente raiz, ele não despreza o seu passado, nem o Deus que tocou o seu coração. E Moisés vai para onde? Para as terras de Midian. E chegando lá, ele se torna pastor de ovelhas que não eram suas, ovelhas de Jetro, seu sogro. Ele volta para o Egito cheio de poder. Deus tinha dado poder a ele. Diga que o eu sou te mandou. Pode ir, Moisés. Pode ir, porque o que você fizer eu assino embaixo. Pode ir, Moisés. Com esse cajado na mão você vai derrotar o exército mais poderoso da terra. Porque quem está com Deus é maioria e é vencedor. E ele vai lá. Mas ele não quis ficar no Egito, não. Ele pegou o povo e foi para o deserto. A palavra de hoje, meus irmãos, é citando o exemplo de dois homens, mas poderíamos citar outros, como Davi, que foi ungido rei. Ninguém acreditou, nem seu pai, nem seus irmãos, mas ele acreditou. E ele ficou dentro de Israel. Ele era fugitivo, ele podia ter ido embora para qualquer lugar, mas ele ficou em Israel, porque o azeite derramado sobre a sua cabeça queimava no seu coração, e ele sabia que Samuel tinha ungido ele, mas não era o homem, não era o sacerdote, o juiz e o profeta, e sim o Deus Todo-Poderoso que tinha escolhido ele para ser rei. Então ele ficou debaixo da promessa. Crente de verdade não sai da promessa, não troca a promessa, não vende a promessa, não muda de lugar para não perder a promessa. Davi ficou lutando nas terras de Israel, defendendo Israel antes de chegar ao trono, porque ele dizia: essas terras serão governadas por mim, porque Deus me disse. O crente raiz é o crente que não foge do seu chamado. Ele sabe qual é o seu chamado, mesmo que as coisas pareçam difíceis, mas ele sabe que está sendo treinado, preparado pelo grande general Jesus Cristo. Podemos citar muitos outros nomes. O profeta Jeremias ficou nas terras de Judá, sofrendo barbaridade, mas não saiu. Passaram 5 reis, e ele falando a verdade, e ele apanhando, sendo colocado na cisterna, prisioneiro, sofrendo, ele judiando dele. Não matava porque Deus não deixava. Não matava porque Deus não deixava. Ei, tem gente aqui que nos acompanha em casa que já desejaram a sua morte. Ah, já. O que eles mais queriam era pegar na alça do seu caixão, era ver você descer a campa fria. Agora eles esqueceram de uma coisa: só toca em você quando Deus autorizar. Para mexer com você tem que falar primeiro com Jeová. E para falar com Jeová, para tocar no filho dele, tem que ter cuidado como é que fala, porque se não souber falar, é consumido pelo fogo de Jeová. Então esses homens e essas mulheres da Bíblia sabiam o que estavam fazendo.
A própria Maria, mãe de Jesus, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade, eis aqui a tua serva. Ela estava dizendo: eu sei o que vou enfrentar. Vão dizer que eu traí meu marido, meu noivo. Vão dizer que eu engravidei antes de casar. Vão me acusar de tudo do mundo. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Era isso que ela estava dizendo naquela palavra: faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui, Senhor, a tua escrava, a tua serva, aquela que quer fazer a tua vontade. Todos que fazem a vontade de Deus nunca serão desprezados por Ele. Irmãos, vocês algumas vezes já pensaram sobre Deus assim? Meditando? Imagine Deus. De que tamanho é o nosso Deus? Aleluia. Qual é o tamanho do nosso Deus, irmãos? Tem alguma calculadora no mundo que possa calcular o tamanho do nosso Deus? Tem algum matemático, tem algum cientista, tem alguém que possa explicar o tamanho do poder desse Deus? Que a palavra diz que Ele chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem diante dEle. Que a palavra diz que Ele pega a terra na palma da sua mão, na concha da sua mão. Quem pode calcular o tamanho desse Deus? Então essas pessoas que eu citei, elas sabiam que estavam debaixo das ordens desse Deus, da proteção desse Deus. Elas sabiam disso, elas tinham consciência disso. Por isso que descansavam. Talvez você tenha vindo hoje aqui pedindo uma resposta de Deus. E a resposta de Deus hoje para você está no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleitar é sentir prazer. Deleite é prazer. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Tenha prazer em viver para Deus. E a palavra diz: Ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Tenha prazer em viver para Ele, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. E para dar uma pancada na muleira, para acabar de fechar, versículo 5 do Salmo 37. Entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e Ele tudo fará. Tudo. A Bíblia não diz Ele fará alguma coisa, não. Ele fará tudo. Tudo. Às vezes eu olho para mim, olho no espelho assim, falo assim: Deus, eu sou muito fraco. Porque tem hora, Deus, que eu me sinto abalado com coisa tão pequena. Eu sei que todos vocês são assim. Tem hora que coisinha, você se abala. Eu também sou assim. Agora o bom, sabe o que é? O bom é que Deus nos compreende. Ele sabe que somos assim. É por isso que na Bíblia está escrito para cada dia do ano, Ele dizer: não temas, não se assuste. E tem hora que Ele diz: não tema, não se assuste, eu te ajudo, eu te sustento com a mão direita vitoriosa. Ele está dizendo: você está aqui na palma da minha mão. E aqui na palma da minha mão ninguém mexe com você, ninguém te derruba, ninguém te derrota. A doença não se aproxima, porque eu sou Deus que cura. É isso que Ele está dizendo. A igreja está recebendo essa palavra? E quando eu começo a pensar no apóstolo Paulo, pastor Cícero, eu fico fascinado. Fico fascinado com o que escreveu Paulo. Não foi nem Paulo que escreveu, não, com o que o Espírito Santo escreveu através dele. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer: havia um espinho na minha carne, foi permitido. Quem foi que permitiu? Deus. E ele diz: para mim não me ensoberbecer pelas excelências das revelações. Você sabe quando foi que Paulo escreveu isso? Quando ele veio do céu. Ele tinha sido arrebatado. Deus arrebatou ele, levou ele ao terceiro céu. Não é esse céu estrelar, não é esse céu atmosférico, está muito além disso. O homem nunca foi lá, a não ser aqueles que foram chamados e levados por Deus. E Paulo vai lá e vê aquilo tudo e se apaixona. E quando ele volta, ele se enche de soberba.
Eu fui levado na morada de Deus. Tem gente que é besta demais, abestalhado. Se cair, fica brincando com a varanda da rede. O prefeito dá um telefone. O prefeito ligou para mim, o prefeito. O vereador fulano de tal me ligou. Olha, o deputado fulano disse que vem na minha casa. Toma vergonha. Deus liga para você todo dia. O Todo-Poderoso, o comandante supremo do universo. E Ele liga, entra no teu coração, fala ao teu coração e diz: eu sou contigo. E o amor dele é fiel. Não é amor de político não, que só vem de 4 em 4 anos não. E aí o que é que acontece? Paulo vai dizer assim: foi-me colocado um espinho na carne. Eu achei ruim. Clamei 3 vezes, pedi 3 vezes a Jesus que tirasse. A resposta de Jesus. Jesus diz assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele estava dizendo: quando você se sentir fraco, impotente, não tiver soberba, não tiver orgulho, você vai sentir verdadeiramente o meu poder agindo na tua vida. E Paulo, como era um homem de Deus, compreendendo essa palavra, ele vai dizer: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, no meu sofrimento, nas minhas decepções, nas minhas angústias. Eu me gloriarei nos meus sofrimentos, porque agora eu sei que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Aleluia, aleluia. Crente quando é fraco é que é forte. Quando o crente diz que não pode nada, Deus diz: tu pode tudo, porque eu sou contigo. Reconheça a tua fraqueza e eu vou agir na tua vida. Aleluia. A palavra de Deus vai nos mostrar isso. José reconheceu a fraqueza dele. Imaginei José puxado por um cavalo de Canaã ao Egito, amarrado. Tem até uma cena da Record, né, que eu achei muito parecido com a realidade daquela cena. Ele caindo, o cavalo arrastando, porque ninguém tinha dó de escravo não, né? Muito forte aquela cena. Imagina ele no mercado do Egito, pensando na mesa da casa do seu pai, almoçando, jantando, tomando o café da manhã com Jacó, e ele agora no mercado egípcio, morrendo de fome, morrendo de sede. E todo mundo chegava, olhava, o desprezo dos compradores de escravo, ele doido que alguém comprasse ele, para levar ele ao menos para dar um copo d'água. Aí quem foi que Deus mandou comprar ele? Aleluia. Quem foi que Deus usou para comprar José? O comandante geral do exército de Faraó. Porque Deus já tinha planejado. José, não quiseram, José, tramaram, José, tentaram te destruir, mas o teu caminho é para o trono, e eu te levarei lá, de qualquer jeito, José, queira ou não queira, tu vai governar o Egito. José, quem eu escolho para ser cabeça, nunca vai ser cauda. E o comandante do exército leva ele. E o caminho leva ele à prisão. E a prisão leva ele a Faraó. Talvez você esteja se questionando: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Tem crente que diz: Deus, olha essa unha encravada aqui, ó. Tem mulher que diz: olha, aquela manicure arrancou um bife, Deus, olha. Não pode. Se José não tivesse ido para a prisão, ele não teria interpretado o sonho do copeiro. Ele não tinha ido até Faraó. Ele era um escravo na casa de Potifar. Ele nunca chegaria perto de Faraó, porque Faraó não receberia um escravo de um servo dele. Mas quando Deus quer, ele recebeu o prisioneiro que estava na prisão. Quando Deus quer, ele tira da prisão. Quando Deus quer, ele tira do sofrimento. Então o que está acontecendo na sua vida? Tu veio aqui para receber essa palavra. Tu está na internet para receber essa palavra. O teu sofrimento é propósito de Deus para te levar aonde Ele quer. É necessário passar por isso, para que
que o nome do Senhor seja glorificado. Sofrimento na vida do crente é preparação para vitórias maiores. Como é que Deus vai te promover se você não passar no curso de sobrevivência? Tem que sobreviver, meu filho. Aleluia. Quem está recebendo só levanta a mão assim. Amém. Glória a Deus. Amados, muitas vezes na minha vida eu questionei Deus. Fui um homem que trabalhei a vida inteira, muito, desde pequeno. Meus filhos conhecem a minha história porque minha mãe contava. Eu pequeno, muito pequeno, eu comecei a ser funcionário com 10 anos de idade, funcionário. Eu trabalhei para Luiz Justino, não sei se tem alguém aqui que conhece, dono da Móveis Lindomar. Trabalhei para Silvio Mendes, dono da Silvan Móveis. Qual era o serviço de Chico lá? Limpar a serragem que caía das máquinas que fazia móveis. De manhã eu estava na escola, à tarde eu estava lá. 5:30 da tarde eu chegava na casa de mamãe todo sujo de serragem. Mas a minha vontade era de chegar o sábado para receber meu pagamento. Por que aqueles homens me botavam para trabalhar? Porque naquele tempo não tinha negócio de conselho tutelar, não tinha nada disso, não. Criança trabalhava. E quando eu recebia o dinheiro, eu chegava na minha mãe, entregava o dinheiro para ela, ela me dava um troquinho. Eu corria para a esquina, para a dona Lídia, tá aí ela viva e sã para contar. Chegava lá, comprava 2 bolos Felipe. Ia para a calçada lá de casa, cortava, dava para os meninos da rua, tudinho na rua comer bolo. Eu fazia carrinho de madeira e os meninos eram mesmo motoristas, eu era o empresário da transportadora. Era naquela rua ali. Eu não tive uma infância pensando no abandono do meu pai. Eu fazia carrinho de madeira e vinha aqui para a pedra do mercado. Os carrinhos eram tão feios, irmãos, porque eu não tinha serrota, era tudo cortado na faca, no facão. Você imagina as rodas. Vinha aqui, não voltava com nenhum, vendia tudinho. O povo olhava, queria saber se era um Jeep ou um Fusca. Ninguém sabia que carro que era. Mas eles viam eu dizendo, eu estou vendendo para ajudar minha mãe. Eles compravam. Fui criado assim. Mas não tenho um trauma desse tempo. Eu tenho alegria. Porque a minha mãe me ensinou a trabalhar desde criança. E levei minha vida todinha trabalhando. E para variar, fiz um bocado de menina, aí foi que o trabalho aumentou, irmão. 12 filhos, para dar de comer essa raça todinha, haja trabalho. Trabalhava dia e noite. O senhor conhece a minha história, pelo menos um pouco, que eu morei 23 anos em Goiás. Aqui, 4 horas da manhã, eu já estava rasgando essa cidade aqui para entregar a cesta básica. Essa aqui, quando é elevador no cesta de café da manhã. É porque eu já entreguei tanta cesta básica, eu falo cesta básica. Essa aqui, de madrugada, a gente chegava num lugar, elevador quebrado, ela subia 3, 4 andares de escada para ir deixar a cesta lá em cima, ficava morrendo de dó dela. Eu dizia, Deus, é muito amor dessa mulher, porque se fosse eu já tinha largado esse homem. Era não, amor. Dentro de um fusquinha de noite. Por que eu estou contando a minha história? Não se envergonhe, nem viva do seu passado com sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui. E Deus tem muito ainda para fazer na sua vida. Longa é a caminhada e grande será aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não diga, não, quando eu fui criança, esse frio foi abandonado. Não diga isso não. No passado tu pode ter sido abandonado, mas nunca mais te chamarão desprezada, porque hoje tu tem Deus na tua vida. Deus está no controle da tua vida. Não deixe que um passado de tristeza passe por cima da sua fé e do teu certidão de nascimento. Se você olhar agora no seu certidão de nascimento, vai estar assim: filiação, Jeová, Jesus e o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando Paulo sentia essas dores, sabe o que é que ele dizia? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Ele dizia: eu tenho a paz que excede todo entendimento. Ele dizia assim: que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe o que é que ele estava dizendo? Quando eu quero sofrer, me lembro do sofrimento de Jesus na cruz, das marcas que levaram ele à cruz por amor de mim. Era isso que ele dizia. Quantas vezes o inimigo colocou na sua cabeça para tirar a própria vida? Colocou na minha. Tem gente aqui que já passou por isso. O diabo doido para lhe destruir. O diabo aqui, ó, doido para lhe destruir, mas quando ele levantava a cabeça que olhava para Jeová, ó, esse aí não. Essa daí não. Epa, esse daí está nos meus projetos. Eu tenho planos de exaltar, eu tenho planos de abençoar. Essa daí você não toca não. Irmão, quem foi que nunca pensou sair pelo mundo aí? Você fala sério. Tem hora que me dá vontade de largar tudo, sumir no mundo. Para onde tu vai? Baraúna. Pelo amor de Deus, eu já pensei tanto isso. Eu falei, não era não, amor. Vou sumir. Eu o dia que a pastora Jossanete disse: meu irmão, amor, eu repreendo esse espírito de fantasma na sua vida, você querendo sumir. Quando eu tinha raiva, eu sumi. Amor, está difícil, amor. Você, pai dessa ruma de filho, você vai ter que sumir todo dia. Vamos se aquiete logo. Está repreendido esse espírito de fantasma. Tem mulher que não pode queimar o dedo no fogão, numa panela quente. Ah, vou largar tudo, eu vou sumir. A minha unha quebrou. Está repreendido, irmãos. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que nada se compara. Aleluia. Nada se compara, irmã Deise. Nada se compara, irmã Deise. A glória que está por vir. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Que nada se compara a Jesus Cristo rompendo os céus, chamando o teu nome para subir e morar com ele na glória. Nada se compara com a glória que está por vir. Aleluia. Glória a Deus. Eu só para encerrar, se Jesus deixar, quando eu chegar lá no céu, vou entrar assim, ó. Faz de conta que aqui é a porta do céu. Eu vou abrir a porta. Cadê Adão? Cadê Adão? Cadê ele? Cadê Adão? Ei, Pedro, sabe onde é que está Adão? Lucas, cadê Adão? Aí alguém grita: corre, Adão. Eu digo: corre, corre, porque eu vou te pegar, vou te encher de bufete, cabra safado. Por causa de você a gente saiu do paraíso. Nojento, como é que você deixa uma cobra, uma minhoca falante, e fazer uma desgraça dessa com a gente? Vem cá, Adão. Só para descontrair. Mas fala a verdade. Adão pisou na bola, pastor. E eu vou falar com Eva, pelo amor de Deus, Eva, me diga, mulher, por que tu foi levar Adão para comer aquele fruto? Eu nunca era para ter passado fome, nunca era para ter trabalhado. Eu ia viver no paraíso só comendo, bebendo, tranquilo, sem precisar trabalhar de empregado, sem precisar esperar salário, sem pagar cartão de crédito, sem nada. Eva, pelo amor de Deus, que desgraça foi aquela, Eva? Mas apesar de todo o sofrimento, aleluia, prepara aí para você dar glória. Quando a serpente derrotou Adão, Eva, aí a serpente derrotou quem? Adão. Por causa de quem? Por causa da mulher, Eva. Aí a serpente disse: olha aí, estou abafando. Aí o que foi que Jeová disse? Do ventre da mulher
nascerá aquele que pisará a tua cabeça. Aleluia! Do ventre da mulher, do ventre daquela que tu enganou, vai nascer Jesus Cristo, que vai tomar a chave do inferno da tua mão, vai pisar na tua cabeça, vai derrotar a morte e vai dar salvação a todos os crentes da Pão da Vida. Aleluia! Vamos ficar de pé. A mulher, um dia uma irmã chegou para mim lá em Goiás. A irmã chegou para mim, já era uma senhorazinha assim, uns 60 e poucos anos. Eu era jovem, convertido, eu tinha uns 5 anos de crente. Eu tinha uns 26 anos, 27. Ela chegou para mim e disse: irmão Chico, olha, eu sou mulher, mas tenho nojo da mulher. Eu falei: que é isso, irmão? Por que esse negócio? Por causa de Eva. Eva levar, rapaz, aquele fruto para Adão. Que mulher sem vergonha. Fazer o coitado comer aquele negócio. Eu falei para ela: irmã, você não atentou para o negócio. O diabo quis que Deus não quisesse nada com a mulher mais. A mulher foi criação de Deus, feita da costela do homem. E o diabo queria que Deus expulsasse só a mulher do Éden. Mas Deus disse: do ventre dela vai nascer aquele que vai pisar a tua cabeça. Ele estava dizendo: ela será agraciada, será exaltada, ela será importante no meu reino, porque do ventre dela nascerá o meu filho, aquele que vai te derrotar. Era isso que Deus estava dizendo.